Na aula passada, eu fui muito ousado. Hoje eu quero falar de putata. Você já bateu punheta hoje? Como é que é? É, já tocou umas plicas. Mas calma, não se preocupe. Na verdade, este vídeo e o vídeo que eu acabei de mostrar para você faz parte de uma espécie de reflexão acerca do texto do Sandor Ferenczi. Palavras Obscenas, de 1911, que você encontra, inclusive, no livro Obras Completas de Sandor Ferenczi. Se eu não me engano, você também pode encontrar o link deste livro aqui dentro na descrição deste vídeo. Por que que é importante a gente falar a respeito deste artigo que o Ferenczi traz? Fazendo um breve resumo daquilo que eu falei no vídeo passado, nós percebemos que a nossa vivência também ela é marcada por uma série de experiências que podem nos levar a determinados constrangimentos, determinadas angústias, determinadas marcas que possam representar uma espécie de proibidão. Ou seja, eu não posso falar determinadas palavras, porque elas são consideradas muito vulgares, obscenas, abjetas, palavras que são, que têm significados, proibidos, principalmente para a criança, para o adolescente. Só que isso se arrasta ao longo da nossa vida. Dependendo da experiência, você acaba desenvolvendo diversas dificuldades por conta também da relação que você estabelece com essas palavras. Eh, por exemplo, bumbum é um eufemismo muito bonitinho para bunda, e bunda pode ser um pouco eufêmico para e o engraçado é que, na verdade, a pessoa num papo normal, ela não ela não evoca esse tipo de linguagem. Mas quando é para atacar, o que que acontece? Você vê, com muita tranquilidade, inclusive no trânsito, todas essas palavras encaixadas em uma projeção, eh, de muita energia entre os motoristas, não é mesmo? Um vai tomar no cu daqui, um vai pra puta que pariu de lá, aí a pessoa fecha a outra, um vai se fuder, não é assim? Ou seja, as palavras acabam também, sendo reforçadas naquilo que você já sabia que era uma espécie de problema, não é mesmo? Só que, veja, eh, é legal a gente falar sobre essas questões, mas para o manejo clínico, essas questões precisam ser percebidas, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque na medida que nós, psicanalistas, também percebemos essas manifestações na transferência, na narrativa, como diz a Marião Minerbo, na coleção Ateliê Clínico, inclusive, no primeiro volume, Para que serve a análise? Ela fala: "As historinhas". Bom livro também da Marião Minerva, hein. Mas eu quero falar do Sandor Ferenczi e do texto Palavras Obscenas, Contribuição para a Psicologia do Período de Latência. Por que período de latência, Rafa? Porque é justamente a marcação que o Fênix coloca dentro desse texto, para perceber que dentro deste período de latência, mais ou menos ali também na fase anal, se a gente lembrar daquela relação que o próprio Freud estabelece sobre o desenvolvimento do ser humano, você tem ali inclusive essa relação latente, ou seja, a criança com 4, 5, 6 anos, já percebendo um pouco mais complexo esse universo de palavras, de expressões, de linguagem como um todo, mas mesmo assim muito reduzido ainda o seu campo, a sua amplitude de realidade, muito vinculado aos tutores, ao pai, mãe, ao núcleo familiar, irmãos. Essa criança, neste período latente, desenvolve aquilo que o Ferenczi traz como uma espécie de vontade. As vontades que você também, se você tiver um pouco familiarizado com com essas fases, as vontades que também a criança tem se percebendo no seu corpinho, tocando as partes do seu corpinho, percebendo as próprias sensações quando toca no seu corpinho, porque é mais ou menos por aí que a criança começa também a entender um pouco mais, a própria sexualidade.
né, o próprio desejo que ainda não tem absolutamente nenhuma ligação com a erotização adulta, né, mas ela já vai encontrando ali o pipinho, né, o picolito, o pintinho, a menina vai encontrando a petequinha, a pepeca, como é que é o nome? Tanto são tantos nomes, ternos para aquilo que a gente depois vai chamar de nem vou falar, porque o povo acha daí que eu sou bem louco. Não, é que eu tô brincando também com a própria dificuldade que vocês têm, né. Aliás, é muito interessante que no próprio texto o Félix traz a perspectiva de que o terapeuta também tem problema com isso, né. O terapeuta também ele tem as suas dificuldades nesse léxico. O terapeuta também traz essas, impressões e essas resistências e essas marcas, né. Por isso que talvez em alguma medida certas dinâmicas, de terapia precisam ser, eh, revisadas, vamos dizer assim, né, porque elas estão, também suscetíveis não só a uma supervisão, mas principalmente à tua terapia pessoal, ô psicanalista. "Ah, eu não tenho, me falaram que era só", como é que fala? Era só recomendado, mas que eu não precisaria. Bom, isso é no campo da psicologia, porque na psicanálise, um terapeuta que se preze, um psicanalista que atenda os preceitos éticos, ele precisa estar há muito tempo terapeutizado, há muito, 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 muito tempo terapeutizado. E se você ainda tem essas questões eh, eh, identificadas nesse sentido, talvez seja uma boa você ainda levar material para a sua própria análise. E se você é uma pessoa que está aqui, não é terapeuta, mas gosta também do meu conteúdo e está constantemente percebendo essas questões e percebe e se identifica com aquilo que eu estou falando nessa aula especificamente, então você também tem que levar isso para a tua terapia. Mas, Rato, eu não estou fazendo terapia. Então por que que você não está fazendo terapia? Você está fazendo aqui, você está aqui olhando, está aqui assistindo a aula, você está aqui curtindo, inclusive curta a aula, né? Vai ali, aperta o curtir, que você vai ajudar, inclusive, a própria aula. Você compartilha com as pessoas que você acredita partes da aula, porque inclusive isso também pode ajudar. Você comenta aqui, mas você não está fazendo terapia. Poxa, tem que fazer terapia, porque o barato o barato desse esquema que a gente tem aqui, nem é muito estudar, é viver que é o barato, é a prática da psicanálise que é o barato. É você levar, o material pessoal para a tua terapia com o terapeuta e você desenvolver isso, trocar com o terapeuta, marcar as tuas próprias experiências pessoais. Esse é o barato da coisa. Saca? Mas enfim, o importante é que você, pelo menos, esteja neste processo. Eu nem lembro mais o que eu estava falando. O que que eu estava falando? Ah, sim, eu falei sobre a dificuldade do terapeuta também de estar no mesmo barco, aliás, está dentro do texto do Ferenczi também essa marca, e eu estava falando também sobre a necessidade de nós entendermos que nessa parte latente da vida, nós curiosamente, já estabelecemos relação com a nossa própria sexualidade, evidente, ainda não estruturada, está tudo muito rudimentar, é muito pré-sal essas coisas ainda. E o que acontece? Você vai elaborando essas questões e, ao mesmo tempo, vai sendo podado pelas pessoas. Aí você está lá coçando o seu pintinho na mesa, e aí chega a sua mãe, olha aquela cena e já lasca-lhe um tapa na orelha, já te xinga de tudo que é nome: "Seu moleque, para! Para!". Já viram um transtorno, já ligam para o Obama, não, é para o Trump, já ligam para o Trump, aí já querem invadir, a tua casa, porque a tua mãe descobriu que você estava pegando do teu picolito com 5, 6 anos de idade. Imagina, você acha que isso não vai traumatizar uma criança? É evidente. Se fizer isso com adulto já traumatiza, imagina a criança. Ainda mais vindo da pessoa que vem. Ou seja, só esse evento já seria o suficiente para estragar a vida de muita gente, né.
E o Félix traz essa relação. Inclusive, ele traz também a perspectiva de que essas questões elas estejam vinculadas a determinados, mitos sociais, como também o tamanho do pênis, né, essa necessidade das crianças e adolescentes tá toda hora comparando o tamanho do pau, pelo menos, pelo menos isso é da natureza. Na realidade do garoto, né, do menino, isso é, de certa forma, meio que naturalizado em algumas comunidades, em alguns grupos, é natural. Outros não, que talvez o aspecto da religião possa inibir, de forma mais contundente essas questões, mas o fato é que surgem essas premissas a partir dessas experiências grupais entre crianças e adolescentes, quando surge a ideia de você se comparar em relação ao outro, o que é muito natural, né. É natural você se comparar ao outro, é natural você estar toda hora buscando referência, então surge o mito do tênis, ó o ato falho. O mito do pênis pequeno, né, porque homem de verdade é que tem pau grande, quem tem pau pequeno é apenas um meio homem, meia bomba, né. Veja, também existem outras implicações, né, porque o falo também é muito simbólico, seja para o menino ou para a menina, né. Enquanto o menino tem o falo, tem o poder, diante de uma certa, talvez uma visão mais lacaniana, né, colocando a perspectiva de que o falo é o poder e o falo, eh, sendo instrumento de poder, ele se torna também um instrumento de temperatura, um instrumento de validação, um instrumento de classificação, né, e aí surge o tamanho do pênis, a grossura do pênis, o pênis enquanto arcado para a esquerda ou para a direita, e aí a criança e o adolescente vai gerando esse tipo de desenvolvimento, e aí surgem essas questões que estão na vida adulta, e aí os adultos, os homens, ficam presos nessa perspectiva de que eles têm que ter pau grande, porque senão eles não são homens de verdade, e surge a partir disso, dessa estrutura, né, dessa vivência aonde, a gente acaba se tornando, eh eh, seres constituídos por simbologias que operam, diante da tua própria realidade, da sua realidade nuclear, da sua realidade, social, né, e aí você tem, eu tenho que tomar um cuidado, porque às vezes eu viajo aqui na minha cabeça, e aí eu tenho que pensar o que que eu estava falando. Ah, sim, eu nem sei se o que eu falei ficou claro, eu vou tentar retomar. Mas antes de eu retomar, eu queria falar para você que você pode compartilhar essa aula com quem você imagina que vai ser produtiva, você pode compartilhar com, as pessoas que são inteligentes e que de certa forma se preocupam com a natureza humana, porque afinal de contas você está vendo que eu estou sempre tentando trazer uma linguagem mais, acessível, mais prática, porque também eu entendo que a psicanálise ela tem que ser prática, ela tem que ser visão, ela tem que ser realidade. Não adianta nada a gente imaginar que psicanálise é só uma espécie de método, não, ela amplia, ela transcende, ela expande a tua capacidade crítica, ela expande a tua, condição de enxergar a realidade. Eh, e aí, nesse sentido, se você achar que alguém possa se identificar até com a maneira como eu falo, manda ver, compartilha. E outra, você também está super, convidado, convidada a fazer parte aqui comentando, né, comentando sobre esse vídeo. Afinal de contas eu estou trazendo para você aquilo que é muito decantado. Não significa que você possa, seguir o meu ponto de vista, você pode ter o teu próprio ponto de vista, né, e aí você pode deixar o teu ponto de vista aqui. Só por favor, com respeito, com tranquilidade, vá devagar, né. Afinal de contas, isso aqui é um espaço público, comunitário, e inclusive eu falo para as pessoas não colocar informações pessoais aqui nos comentários, porque você já sabe, existem todo tipo de pessoa transitando pelos, conteúdos de saúde mental. Mas o que eu estava querendo retomar, na verdade, é aquela relação de que dentro desse desenho heteronormativo, dentro desse desenho social patriarcal, dentro desse desenho, dessa relação cultural com a sociedade colonial, né,
é importante você lembrar que a representação, e aí eu estou até evocando aspectos freudianos aqui, a representação do falo para a criança, para o menino em si, é o medo de perder o falo, enquanto a menina, ela é a a desejosa, a invejosa por, não ter o falo e desejar o falo do outro. Ela pode desejar o falo do irmão, ela pode desejar o falo do pai, ela pode desejar o falo de um parente, e na medida que ela vai, vivendo, provavelmente a própria sociedade vai demonstrando para ela que, por ela não ter o falo, ela tem que se sustentar, tem que se colocar no seu lugarzinho devido, que é o lugarzinho de mulher. Então, esse desenho vinculado aos aspectos representativos que o falo traz, já é um desenho que coloca sempre a mulher em determinada desvantagem, e é por isso que, inclusive, é muito fácil você ver homem dizendo que não existe isso, que somos todos iguais, mas não, porque desde os aspectos mais rudimentares, a mulher sempre está sendo condicionada a perder, porque ela perde. Por quê? Porque ela não nasce com o falo, ela não nasce com o poder, ela tem que invejar o poder, entendeu? E inclusive, se eu não me engano, eu agora também não vou saber identificar, né, tá vindo aqui na minha cabeça numa espécie de, associação, livre, né. Se eu não me engano, Freud, inclusive, ele se coloca num exercício tentando entender se a sociedade patriarcal era uma sociedade imposta pela natureza social ou se era uma sociedade imposta pela natureza humana. Ele chegou a tentar entender se esses aspectos opressores vinculados à vivência feminina eram aspectos que foram impostos em algum lugar do passado e foi reproduzindo numa cascata, num legado contínuo, geração por geração, ou se aquilo era parte de uma sensação biológica. Eu não lembro exatamente qual é o texto, eu não lembro exatamente qual é o lugar, mas é uma relação reflexiva interessante. Não sei ao certo também como, eh, seria a conclusão desse tipo de pensamento. Eu sei que é um pensamento válido, porque ele traz uma provocação muito interessante, mas ele também não pode ser pano para a gente poder ficar passando, ao invés de apontar o dedo aonde nós devemos. Aliás, perceba, se você é desses terapeutas que tem certo constrangimento de assumir posições, inclusive posições ideológicas e políticas, vou te contar um segredo: a psicanálise não é isso não, viu. A psicanálise não é sobre neutralidade. A psicanálise, ela é, sim, explicitamente posicionada. E se você não entendeu isso ainda, lamento. Então talvez você precise retornar ao Freud, inclusive, porque o próprio Freud fala isso. O próprio Freud assume uma postura em relação a um dos principais eventos da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. E aí, não é? Não é sobre neutralidade. Existem certos mitos aí que a gente precisa também desafogar. Talvez isso vire mais um vídeo no futuro aqui no canal. E tudo que eu falei foi para dizer que o homem tem medo de ter o pau pequeno. Não é? Não, é sobre o texto do Ferenczi, que ele marca, ele demonstra o lugar exato aonde pode estar estabelecido essa arquitetura de repressão, de recalque, que pode marcar, profundamente a tua expressão com a tua própria sexualidade. Quando você tem essas limitações, quando você tem dificuldades até de falar palavras em relação ao universo da sexualidade, é capaz de isso estar também sendo, eh, muito evidente na tua própria vida. Eu falei no vídeo passado, né, eu falei no vídeo passado, que você encontra no card inclusive, eu falei no vídeo passado que a mulher poderia desenvolver uma certa, frigidez sexual. Por quê?
estabelecida dentro de uma dinâmica onde ela associa, determinadas palavras dentro de algumas dinâmicas muito delicadas, muito vulneráveis, como o próprio ato sexual, ela pode ter eh, uma broxada violenta ao ponto de talvez ela nunca mais ter tesão com aquela pessoa que ela estava se relacionando. Isso é possível, isso é muito inclusive natural, só que o pensamento para o psicanalista precisa estar muito explícito nessa hora. O pensamento para o psicanalista precisa estar incorporado, porque também vira, talvez algum extrato de manejo. No próximo vídeo, inclusive, eu vou falar sobre como que você pode encarar esse manejo diante do analisando, porque também não dá para a gente incorporar esse texto do Ferenczi e imaginar que é um salvo-conduto para a gente poder falar o que quiser na frente do analisando. Não é sobre isso. Então tem que tomar um cuidado para você também não manejar de uma maneira inadequada e acabar perdendo, inclusive o vínculo afetivo com o analisando, o que pode acontecer também. Tome cuidado. Mas como, Rafa? Veja no próximo vídeo. Afinal de contas, você está aqui para compreender essas questões na prática. Sacou? Na prática. Bom, eu acho que eu já pedi, mas não custa pedir de novo, né? Curta, compartilhe, me ajuda, comente aqui, né? Se inscreva no canal, aperta o sininho, porque o sininho também é importante, né? Ainda mais num canal pequeno como Psicanálise na Prática. Então você pode me ajudar. Pede para os teus brother vir aqui também assistir os meus vídeos. Pede para as pessoas que você imaginem que serão agraciadas por pelo menos a tentativa de uma reflexão um pouquinho mais elaborada. Certo? Obrigado. É isso? Fechou. Tamo junto. Um abraço. Tchau.